Gostaria de iniciar cumprimentando todos os internautas que neste exato momento participam conosco através desta transmissão ao vivo. Também meus cumprimentos à família do Anderson Kleber Peçonha, que celebra hoje o seu 7º dia de falecimento. E de modo muito especial, gostaria de cumprimentar a minha tia Fátima e os meus primos, o Fábio e o Alex, juntamente com parte da nossa família que se encontra aqui hoje, para celebrarmos também o 7º dia de falecimento do tio Lázaro. E aproveitando a oportunidade para pedir a Deus uma explicação. A liturgia de hoje, a primeira leitura que acabamos de escutar dos Atos dos Apóstolos, inicia dizendo que o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: prepara-te. A palavra de hoje é prepara-te. Prepara-te para quê, Padre? Ou prepara-te por quê? Esta primeira leitura narra o batismo do eunuco, ele que foi batizado por Filipe. E é muito interessante observar que no meio da leitura existe uma frase que diz exatamente o seguinte: sua vida foi arrancada da terra. Peço que me expliques. A explicação que muitos de nós vamos procurar e nunca vamos encontrar, se não for aos olhos da fé. Há muitas coisas, meus irmãos e minhas irmãs, que passamos nesta terra, que passamos nesta vida, que por mais que busquemos explicações, não vamos encontrar se não for aos olhos da fé. Ou você acredita em Deus, ou você acredita em Jesus Cristo, ou você tem fé, ou então você vai viver uma vida de tristeza, de angústia, de sofrimento, de frustrações. Quando celebramos a missa, o padre diz exatamente isso: eis o mistério da fé. Ou você acredita, ou você tem fé neste mistério, e o próprio mistério, a própria palavra diz, é algo que não pode ser revelado, ou então vã é a nossa fé. Paulo vai dizer que se não acreditamos na ressurreição, se Jesus morreu e ressuscitou, e se nós não acreditamos nisso, se nós não vivemos isso, se nós não buscamos isso, vã é a nossa fé. E não só vã é a nossa fé, como vã é a nossa vida. A nossa vida nesta terra só vamos encontrar sentido se olharmos com os olhos da fé para Jesus Cristo. Quantas e quantas são as nossas indagações, as nossas perguntas, as nossas dúvidas, principalmente em meio à desgraça, em meio às fatalidades, em meio a situações que parece que não tem explicação, mas ao mesmo tempo parece que tem. O próprio Evangelho de hoje nos traz esta esperança.
a esperança de um Deus que morreu, que se fez homem, mas que ressuscitou. Esta é a nossa fé. Quando nós rezamos o credo, a gente reza exatamente isso: creio na vida eterna. Ou você crê, ou então sua vida, não somente a sua fé é vã, mas a sua, a minha, a nossa vida passa a não ter sentido. Porque de uma coisa nós sabemos, e isto é certo, é que nós nascemos, e depois que nascemos, um dia morreremos. Ah, mas não é o dia. Se nós pudéssemos escolher o dia da nossa morte, nós não escolheríamos nem um dia, nem a hora, nem o lugar e nem como. Aí está o significado da fé. É entender que não sabendo nem o dia e nem a hora, e nem as circunstâncias, mas tendo a certeza de que Deus vai nos chamar, porque nós somos dele, nós pertencemos a ele, nós viemos dele, e para ele nós vamos voltar. Aí está o significado. O dia que nós entendermos isso, a nossa vida começa a ter um outro sentido, ou talvez um novo sentido. Nós vivemos no mundo das fatalidades, nós vivemos no mundo de surpresas, nós vivemos no mundo de indagações, nós vivemos uma vida de indagações, de perguntas. Por que acontece isso na minha vida? Por que aconteceu? Por que é comigo e não é com outro? Por que foi desse jeito? Estas perguntas só Deus pode responder no íntimo do coração de cada um de nós. Tem perguntas nesta vida, meus irmãos, que só Deus pode responder. E Ele vai responder para cada um. E vai ser no íntimo do coração e no ouvido de cada um. E quando você abrir o seu coração e os seus ouvidos e os ouvidos do seu coração para escutar a voz de Deus, as respostas de Deus para a sua vida, para a minha, para a nossa vida, a sua e a minha e a nossa vida terá um outro sentido. É isto que precisamos fazer. A fé é provada como o ouro no fogo. Isso é palavra de Deus. Tem situações na nossa vida que a gente pensa assim: meu Deus, quanta provação, ou quantas provações. Meu Deus, por que eu estou passando por isso? Meu Deus, por que eu estou vivendo isso? Pergunte para Deus, porque o advogado vai te responder até um limite, o médico vai te responder até um limite, a polícia vai te responder até um limite, a perícia vai te responder até um limite. E por mais que venham todas as respostas, só existe uma resposta que vai confortar o meu e o seu coração: a resposta que vem de Deus, a resposta que vem do alto. Porque se não fosse assim, nós não precisaríamos de Deus. Se todas as respostas do mundo, se todas as respostas da vida nos satisfazesse, não precisaríamos de Deus. Aí está o segredo, aí está o significado da nossa fé. É saber que nós, seres humanos, somos limitados, temos limites, somos frágeis, buscamos todas as respostas, mas a resposta final vem de Deus. Só Ele pode responder, principalmente se for uma pergunta que te deixa sem sono. Quantas pessoas que passam noites e noites a fios, acordados e acordadas,
porque não consegue entender. Eu não aceito isso. Eu não aceito esse desastre. Eu não aceito perder meu filho. Eu não aceito perder minha mãe. Eu não aceito perder meu marido. Eu não aceito perder o meu pai. Eu também não aceito. Há 6 meses atrás, quando eu estava nesta mesma igreja, celebrando a missa de corpo presente da minha avó, ela tinha 90 e poucos anos. E quando eu olhei para o caixão, eu disse para Deus: Deus, de verdade, eu estou muito triste. Eu não aceito que a minha avó tenha morrido. Por mais que ela tivesse Alzheimer, por mais que ela tivesse idosa, porque Deus acabou. E muito rápido, Deus me respondeu: não acabou, começou. Apenas começando, Padre Alessandro. Agora começou a vida eterna, que não vai acabar. É o início que não tem fim. Você precisa acreditar nisso. E de fato, pouco a pouco, com o passar do tempo, Deus vai consolando, Deus vai conformando, Deus vai ensinando, Deus vai respondendo. E principalmente quando a lei da natureza nos coloca em xeque. Pela lei da natureza, morre primeiro a mãe para depois morrer o filho. E quando uma mãe perde um filho, pela lei da natureza, é o filho que enterra o pai e a mãe, e não o pai e a mãe que enterra o filho. Quantos pais e quantas mães que perderam seus filhos prematuros num acidente, num desastre, ou até mesmo doente? Quantas vezes que eu cheguei no velório de tantos jovens, de crianças, e vendo o desespero do pai e da mãe, que dizia para mim: Padre, por que Deus fez isso comigo? Padre, por que Deus tirou o meu filho? Por que Deus tirou minha filha? Por que não foi eu? Eu já estou velho, ele tinha tanto tempo pela frente. Muitas foram as perguntas que ao longo dos meus 15 anos de padre, eu escutei, fui indagado, fui questionado. Tem perguntas que só Deus vai te responder. Tem perguntas que só Deus vai conseguir fazer você se satisfazer. Por mais que muitos tentem te dar uma explicação. Como explicar a violência? Como explicar a guerra? Como explicar tantas fatalidades que acontecem todos os dias na nossa vida, no nosso mundo, no nosso dia a dia? Como explicar isso? Padre, que Deus é esse? Eu entendo um Deus que ama. Como é que Deus permite o sofrimento? Como é que Deus permite a desgraça? Tem respostas e tem perguntas que só Deus pode dar. Você pode ir no padre, no bispo, no papa. Você pode ir no melhor engenheiro, no melhor advogado, no melhor cientista, no melhor médico. Eles vão te responder até um certo limite. Depois não vão conseguir mais. Não há respostas para todas as nossas perguntas nesta vida, a não ser que olhemos com os olhos da fé. E é preciso ter muita fé. Diante da fatalidade, diante da desgraça, diante do sofrimento, ou você tem fé, ou você acredita para valer que Deus vai fazer algo diferente na sua vida e vai te fortalecer, porque Ele é a nossa fortaleza. Aliás, esta palavra foi uma palavra que eu mais escutei nesses últimos dias. Padre, Deus é a nossa fortaleza. E de fato é. Porque se assim não fosse, vã seria a nossa fé e a nossa vida.
A esperança e a fé que temos na ressurreição é relatada no Evangelho de hoje. Parece até coincidência, né? Mas não, é providência mesmo. O Evangelho, Jesus diz exatamente o seguinte: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Ninguém pode vir a mim se o Pai não chamar. É Deus que chama, é Deus que atrai, é Deus que manda. E Deus faz do jeito dele. Ah, mas eu não entendo. Mas não é para você entender mesmo. Aliás, se todos nós entendêssemos Deus, tudo seria diferente. Não haveria tristeza, não haveria pecado, não haveria ganância, não haveria ignorância, não haveria maldade. Mas o problema é que nós, muitas vezes, não nos permitimos entender Deus e não queremos entender Deus. Porque de fato, entender a Deus é tão simples. É entender o que é amar de verdade e o que é ser amado. Ele é a essência, o cerne do amor. E quem ama, compreende tudo. Porque o amor é capaz de fazer isso. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, de nada valeria. Ainda que eu desse a minha vida em favor do outro, se não tiver amor, de nada valeria. O amor é paciente. O amor é prestativo. O amor não é invejoso. O amor não é egoísta. O amor não é interesseiro. O amor tudo crê. O amor tudo suporta, diz a palavra. 1 Coríntios capítulo 13. Ninguém vem ao Pai se eu não atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Palavra de Jesus Cristo aqui. Eu acredito nisso. Eu tenho fé. E gostaria de partilhar com você, meu irmão e minha irmã, nesta noite de hoje. Vale a pena acreditar em Deus. Porque neste mundo, tudo passa. E como diz a palavra, prepara-te, porque o Senhor virá como um ladrão. Ele não avisa nem o dia, nem a hora e nem as circunstâncias. Para Deus não importa se você morreu doente com câncer, se você foi atropelado, se você caiu do avião, não importa. Isso são circunstâncias da vida humana. Para Deus importa é a vida eterna. E o dia que Ele determinou para te chamar. Eu posso cair aqui, neste exato momento, e ter um infarto e morrer. Como já aconteceu. Eu já tive a oportunidade de conhecer padres que, celebrando a missa, no meio da missa infartou. E alguém perguntava, mas meu Deus, ele estava celebrando a missa. Como é que Deus permite uma coisa dessas? São as perguntas humanas. Ele estava preparado, eu não. Por que fulano morreu e eu não? Porque ele estava preparado. Você e eu, não. Por quê? Porque não chegou a nossa hora. Porque o dia que chegar a nossa hora, nada vai nos impedir de deixarmos este mundo. O dia que Deus olhar para mim e para você, hoje eu te quero de volta, nada vai nos impedir. Se fosse assim, os médicos salvariam todas as vidas. Por que o médico faz tudo? E na última hora, ele faz a cirurgia e depois ele chega para os familiares e diz, olha, nós fizemos de tudo, mas Deus levou. Tudo que a ciência pode fazer, ela fez.
infelizmente ou felizmente, chegou a hora. Chegou a nossa hora. Vai chegar a nossa hora. Aqui, eu gostaria de terminar falando para você que está em casa. Falando para vocês que estão aqui. Os meus familiares, parentes e amigos. À luz de uma reflexão que eu recebi hoje, está aqui no celular. E quero partilhar com vocês esta reflexão que eu recebi do meu cunhado. No final, ele me escreve assim: parabéns, cunhado. O senhor vive tudo isso. Eu não sei se vivo tudo isso, mas se não vivo, passarei a viver. Principalmente depois desta fatalidade que aconteceu com meu tio, depois de ter perdido a minha avó 6 meses atrás, a minha tia Cida há mais de 1 ano, a minha madrinha há 1 ano e meio, depois de ter perdido tantos amigos com Covid, depois de ter perdido tantas pessoas que eu conheci, que eu convivi, hoje mais do que nunca, eu tenho certeza do que ele me escreveu. Essa vida vai passar rápido. Não brigue com as pessoas. Não critique tanto o seu corpo. Beba mais. Curta mais. Dance mais. Viaje mais. Siga mais a sua intuição. Eu falava com meu tio há 1 semana atrás. Pela 2ª ou pela 3ª vez: tio, o senhor se aposentou, agora vai curtir a sua vida. Vai viajar. Vai viver a sua aposentadoria. Depois de tantos anos de trabalho, desde quando eu conheço o senhor só trabalha. Agora é a hora do senhor aproveitar. Não. Se eu parar de trabalhar, eu morro, eu fico doente. Tem que curtir a vida. Porque a aposentadoria que ele deixou não vale nada. A minha tia dizia isso para mim ontem, hoje. A gente resolvendo papelada, burocracia, que é tão constrangedor, que é tão triste. É tanto papel. E você olha e depois para assim: meu Deus, o que eu vou fazer com essa papelada? Isso não vale nada. A minha tia Fátima dizia isso para mim. Eu trocaria todos esses papéis, meu sobrinho, para ter o Lázaro de volta. Falei: tia, eu trocaria todos esses papéis e tudo e muito mais. Nessas horas a gente vê que papel não vale nada. Nessas horas a gente vê que o carro não vale nada. A casa que a gente deixou, os bens que deixamos, os sonhos que não realizamos, a ignorância de tantas pessoas, até mesmo dentro da nossa própria família, a gente percebe que isso não tem valor e não vai mudar em nada. O que vai mudar a sua vida hoje, tia Fátima, o que vai mudar a sua vida hoje, Fabinho, Alex, os familiares do Anderson, o que vai mudar a nossa vida hoje, é a gente entender isso. Essa vida vai passar muito rápido. Nós não podemos brigar com as pessoas. Nós não podemos criticar tanto a gente mesmo. Não critique seu corpo. É preciso beber mais no sentido de aproveitar mais a vida, fazer mais festa. Curta mais. Dance mais, se alegre mais. Viaje mais. Como faz diferença quando deixamos a nossa vida e as nossas picuinhas e viajamos. Quando eu levei o meu tio a primeira vez para a Terra Santa, parecia um pinto no lixo. Nunca tinha saído fora do país. E como ele aproveitou aquela viagem. Como a gente aproveita quando a gente faz isso. Isso vale a pena. Isso faz bem. Isso é gostoso.
perca o sono pelas contas. Não deixe de beijar os seus amores. É tão bom beijar, abraçar. É tão bom sentir o calor humano. É tão bom sentir que você ama e é amado. É isso que a gente faz. Quando eu dei um abraço na minha tia ontem, quando eu dei um abraço nela hoje, um passa força para o outro, um passa energia para o outro. Falei, coragem, tia, nós estamos juntos, eu estou com a senhora. É bom quando a gente se abraça, quando a gente se ama. É bom quando a gente deixa as nossas máscaras caírem. É bom quando a gente percebe a essência da vida. É bom quando a gente percebe essas coisas. Não se preocupe tanto em deixar a sua casa impecável. Você vai morrer e vai deixar a sua casa. Os bens, os patrimônios devem ser conquistados por cada um. Não se dedique a acumular herança. Deixe os cachorros mais por perto. O meu tio, há uma semana, mandou um vídeo para mim, para alguns amigos, para alguns familiares, dos 2 cachorros que ele cuidava para mim. E ele dizia aqui, ó, esses aqui são meus segurança, meus amigos. Isso aqui é amigo de verdade. E é mesmo. Não fique guardando as taças. A minha avó e a minha tia Cida tinha essa mania de guardar tudo. E eu estou olhando aqui para minha prima Cíntia, para o meu tio, e ela tinha uma frase que eu nunca esqueci. Dizendo, quem guarda sempre tem. Quem guarda sempre tem para o outro. Você vai guardar para deixar para o outro? Não! Usa! É para você! Quando eu recebo uma visita em casa, eu faço questão de dizer para minha funcionária, para a Zélia, use a melhor taça, use os melhores talheres. E quantas vezes a Zélia guardando os potinhos de plástico, os malditos tapué. Por quê? Porque não quer usar a tigela. Não, porque vai quebrar. Não, porque vai sujar. É para usar as melhores taças. Para de ficar guardando. Use os talheres novos. Não economize o seu perfume predileto. Ah não, eu vou usar o perfume mais baratinho essa semana e vou usar o de marca só no final de semana. Você não vai usar e vão usar por você. O perfume, as coisas boas da vida, é para você usar com você mesmo. É você que tem que ser feliz, não é o outro. É você que tem que buscar a sua felicidade. E a sua felicidade não depende do outro. A sua felicidade não pode depender da felicidade do marido, ou da mulher, ou do filho. Ninguém vai morrer com o outro. Morre o marido, morre a mulher. Morre o pai, morre a mãe, morre o filho, morre a filha. E ninguém dá a vida pelo outro, a não ser Jesus Cristo. É o único que eu conheço. Que na última hora, na hora do vamos ver, todo mundo cai fora. Então se ame mais. Gaste o seu tênis predileto. Repita suas roupas prediletas. E daí? Se não é errado, por que não ser agora? Por que não dar aquela fugida? Por que não ligar agora? Ah, depois eu ligo, amanhã eu ligo. Agora.
Eu estava sentado almoçando com meu tio, meio-dia. Eu, ele, mais 3, 4 pedreiros. E do nada eu disse para o meu funcionário, para o Guilherme: vai buscar lá uma cerveja para eu tomar junto com o tio e com o pedreiro aqui. E nós abrimos uma latinha de cerveja e tomamos, e rimos, e comemos. São essas coisas boas da vida que fazem a diferença. Por que não perdoar agora? Você vai ficar até quando? Com esse rancor, com esse ódio, com essa angústia? O rancor, o ódio, a angústia só serve para uma coisa: te dar câncer. Só serve para te deixar doente. A dor de cabeça que você sente não cura, que você já foi tudo quanto é médico, não vai ser curada enquanto você não liberar o perdão, enquanto você não pedir, enquanto você não dá. A dor da coluna, a insônia, a própria ciência, a ciência diz isso, que mais de 90% das nossas doenças são frutos do nosso psicológico. Por isso que quando você vê uma pessoa amargurada, quando você vê uma pessoa de cara feia, quando você vê uma pessoa rancorosa, quando você vê uma pessoa que só odeia, quando você vê uma pessoa que só busca intriga, está sempre deprimido e deprimida. Eu olho para algumas pessoas da minha família, e olho para alguns conhecidos, e olho para alguns amigos, e hoje eu consigo entender o porquê. Quando eu olho para algumas pessoas, eu falo: agora eu sei por que fulano é assim. Agora eu entendo por que essa pessoa vive infeliz. Agora eu entendo por que essa pessoa vive frustrado, frustrada. Agora eu entendo por que nada na vida dessa pessoa vai para frente. Porque é o ódio, é o rancor, é os ciúmes, é a inveja. Tudo isso só faz mal. E de repente a gente descobre que a vida não vale nada. Ontem meu primo dizia, meu primo Alex: uma coisa boa, primo, aconteceu com a morte do meu pai. Foi unir a minha tia com a minha mãe, que estavam muito tempo sem se falar. Isso é uma coisa boa, que bom. É isso. A morte, Nadir, a morte, tia, é para mostrar isso para a gente, que a gente não vale nada, que hoje a gente está vivo, amanhã a gente não está, que o amor de irmão, que o amor de pai, que o amor de filho, que o amor de família não tem preço, por mais difícil que seja. Família é tudo igual, todos têm os mesmos problemas, mas todo mundo se ama, todo mundo se quer bem. Ninguém quer matar ninguém não, ninguém quer o mal de ninguém não. A família quer o bem um do outro. Tanto é verdade que quando acontece uma desgraça, todo mundo está junto, por mais difícil que seja. A morte é para nos mostrar isso, que uma hora a gente vai, não importa como. Espera-se muito o Natal, espera-se muito a sexta-feira, espera-se muito o outro ano, espera-se quando tiver dinheiro, espera-se quando o amor chegar, espera-se quando tudo for perfeito. Olha, não existe o tudo perfeito. O ser humano não consegue atingir isso porque simplesmente não foi feito para se completar aqui na terra. Aqui é uma oportunidade de aprendizado. E se a gente não aprende por amor, infelizmente vamos aprender na dor. Então, aproveite este ensaio de vida e faça agora, para a gente não se arrepender depois.
Eu dizia isso ontem para ti e para os meus primos. Eu estou triste. Claro. Eu chorei. Jesus também chorou. Mas estou em paz. Com o coração tranquilo. Com o sentimento do dever cumprido. Com o sentimento de que tudo aquilo que podia ser feito foi feito. E o que vai ficar na lembrança e no meu coração e na minha memória são as palhaçadas que o tio fazia e mandava para a gente pelo WhatsApp, e a alegria de ter visto ele viajando para fora, curtindo, a alegria de vê-lo trabalhando, a alegria de vê-lo quando a sua casa ficou pronta, e o reconhecimento da parte dele, que por várias vezes chegou e me disse: obrigado, Zil, o que você fez por mim, ninguém ia fazer. Eu te amo, Deus abençoe, você vai ser muito feliz. É muito bom ouvir isso. É muito bom a gente saber que aquilo que a gente faz não queremos nada em troca, mas apenas o reconhecimento. Então ame mais, perdoe mais, abrace mais, viva mais intensamente e deixe o resto nas mãos de Deus, que Ele fará tudo do bom e do melhor para mim e para você. Coragem são para as pessoas mais fortes que Deus concede mais desafios, e nada neste mundo poderá nos abalar, porque Deus sempre foi, é e sempre será a minha, a sua e a nossa fortaleza. Confia no Senhor todas as suas preocupações, que Ele cuidará de vós. E um dia juntos vamos nos encontrar para a ressurreição e para a vida eterna, porque este é o sentido da vida, esta é a nossa fé, é nisto que cremos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.